nesta noite para você. O que é o sexo? Se fala tanto do sexo, mas o que é? Nós encontramos uma forma resumida de expressar o que é o sexo. É a consciência, é o conhecimento de uma pessoa que se une através do amor feminino, masculino, masculino e feminino. Esse é o entendimento científico, filosófico e social do que seja sexo. Existe idade para uma criança, para um ser pequeno, uma criança, ter conhecimento de sexo? Existe uma idade padrão? Essa é uma pergunta que muitos pais fariam ou que fazem. Qual é a idade que a criança tem que saber sobre sexo, sobre vida sexual? Bom, estamos vivendo num tempo de informatização, de computadorização mundial, de informações momentâneas. Com a acessão da televisão, dos computadores, as informações ficaram velozes, em alta velocidade. Hoje, nós podemos ver o cumprimento do capítulo 12 do livro do Daniel, que a ciência se multiplicaria no fim dos tempos, e que os homens correriam de um lado para o outro. Assim como está expresso na Bíblia, a corrida dos homens, em todos os aspectos, também o conhecimento, também tem uma corrida, uma velocidade incrível. É interessante notar o seguinte, que uma criança que está sob a custódia do pai e da mãe deve ter uma atenção dos pais para o momento em que essa criança ela está interessada em saber sobre vida sexual. Hoje, nas escolas, como por exemplo aqui no Brasil, mesmo no primeiro grau, as crianças já tomam conhecimento. Os currículos escolares das escolas públicas brasileiras, elas já possuem, já determinado pelo Ministério das Comunicações, Ministério da Educação, já tem a orientação sexual para as crianças, ou seja, o ensino de que seja o sexo. E triste também saber que muitas dessas informações, em algumas escolas do Brasil, ela emite também informações que não seriam da nossa vontade que as nossas crianças recebessem, infelizmente. Os pais são responsáveis. Você tem que notar, a partir do momento quando seus filhos estiverem lendo qualquer coisa a respeito de sexo, você, pai e mãe, já tem que chegar e orientar, e falar. Por quê? Vocês são as pessoas, o pai e a mãe são as pessoas responsáveis e as pessoas que terão mais credibilidade. Principalmente quando você perceber que seu filho esteja na internet vendo cenas pornográficas. Então você tem que chegar calmamente e orientar e falar o que é certo e o que é errado. Existe santidade no sexo? Vamos para a Bíblia. Capítulo 13 do livro aos Hebreus. Foi bom, né? Já deu um sinal. Vamos lá. A carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta e epístola, a mesma coisa. Capítulo 13, versículo 4. Vós todos considerai o matrimônio com respeito, conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Se alguém tinha dúvida de que sexo na Bíblia teria que ser pureza, o capítulo 13, versículo 4 da Epístola aos Hebreus nos dá essa certeza. Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, vírgula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Baseado neste versículo contido no capítulo 13 do livro aos Hebreus, versículo 4, podemos crer, biblicamente, que o sexo ele tem que ser puro. Nós sabemos, como nós lemos aqui na proclamação do Evangelho, no capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, o nosso Senhor Jesus Cristo, respondendo aos fariseus acerca do divórcio,
O nosso Senhor fez lembrar a passagem que está lá no livro de Gênesis, quando o nosso Deus, no início da criação do homem, ele diz que o homem deixaria seu pai e sua mãe e iria unir-se à sua mulher e seriam dois em uma só carne. Vamos aqui para o livro de Oséias. Oséias, capítulo 2, versículos de 6 a 7. Preste atenção. Não terei compaixão de seus filhos, porque são adulterinos. Sim, sua mãe cometeu adultério. Desonrou-se aquele que o concebeu. Ela disse consigo mesma: seguirei os meus amantes, que me dão meu pão, minha água, minha lã, meu linho, meu óleo, minha bebida. Vamos ler também Provérbios, livro de Provérbios de Salomão, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 1 a 5. Meu filho, atenda à sabedoria. Presta atenção à minha razão, a fim de conservares o sentido das coisas e guardares a ciência dos teus lábios. Porque os lábios da mulher alheia destilam o mel, seu paladar é mais oleoso que o azeite. No fim, porém, é amarga como os abisintos, aguda como a espada de 2 gumes. Seus pés se encaminham para a morte. Seus passos atingem a região dos mortos. Região dos mortos refere-se, dentro do texto bíblico, inferno. Tá? Bom, nós tínhamos muitos versículos para lermos. Ainda tem ainda no capítulo 5, versículo 20 e 23. Vamos ler aqui. Porque hás de te namorar de uma alheia e abraçar o seio de uma estranha, quando o Senhor olha os caminhos dos homens e observa todas as suas veredas. O homem será preso por suas próprias faltas, ligado com as cadeias do seu pecado, perecerá por falta da correção e se desviará pelo excesso de sua loucura. O escritor aqui aos Provérbios, ele adverte o envolvimento do homem com uma pessoa que não se compatibiliza com ele, ou que não está cabível à vida dele. Nós aprendemos nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, na Bíblia, que o homem de Deus, a mulher de Deus, até para o casamento, tem que ter a direção de Deus. Nós aprendemos no livro de Coríntios também, Paulo falando, não submetais a um jugo desigual como os incrédulos. A união conjugal que a Bíblia apresenta para nós, do cristão, está ligado do cristão com a cristã e vice-versa. Um cristão ele não pode se unir com uma pessoa que não seja cristã. Isso não é doutrina católica, nem doutrina protestante. É doutrina da Bíblia. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que afirma isso. A Bíblia, nosso Senhor, através do apóstolo São Paulo, ele diz: não submetais a um jugo desigual com os incrédulos. O Papa Francisco, sua santidade, quando esteve aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, recentemente, ele foi interrogado acerca do aborto e também sobre homossexualismo. Fizeram pergunta para o Papa sobre homossexualismo. E o Papa, ele respondeu o seguinte: eu não tenho a ver com as pessoas que escolhem ser homossexual. E agora também não é hora para dar essas respostas. E saiu bem, né? Mas o Vaticano, ele está fazendo uma série de perguntas às igrejas do mundo inteiro, às igrejas católicas, porque vai haver neste ano, me parece que é em outubro, um simpósio dos bispos lá em Roma, para poder a igreja consolidar e chegar ao denominador comum quanto aos casamentos de homossexuais e de questões de aborto e de questões de transexuais, as questões que a igreja está agora encurralada em canto da parede. O Brasil, ele tem
mudado muito. Os tempos modernos brasileiros, muita coisa tem mudado. Uma coisa que nós temos observado nesses últimos anos é que ocorre aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, as paradas gays, as paradas dos homossexuais. E as últimas paradas gays que aconteceram aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, e em várias partes do Brasil, o que nós podemos notar é que eles colocam placas reivindicando os direitos, pedindo o seu direito. E um dos pedidos que os gays que estão pedindo é a regulamentação da PL 122, que é um partido, ou seja, que é um conjunto de leis que dá direito dos gays, dos homossexuais serem como as demais pessoas da sociedade. Muito complexo essa lei aí, porque, por outro lado, ela esbarra com a Constituição. Está uma polêmica, mas, segundo últimas informações que eu tenho, que outras leis já foram inseridas e proposta no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal em Brasília, que está pairando, coerente com a PL 122, né? Que é esse conjunto de lei que favorece os homossexuais. E aqueles que discriminam também, baseado na lei, serão punidos pela lei. Entendeu? Qual é a posição do povo de Deus com relação a essas questões? Por exemplo, aqui no Brasil, a posição do povo de Deus. Nós temos que observar o que está escrito na Bíblia. Nós não temos nada a ver com as pessoas que escolhem a sua opção sexual, ou seja, a mulher que escolhe ser lésbica e o homem que escolhe ser um homossexual e casar com outro homem. Nós, cristãos, não temos nada a ver com isso. Eu vou repetir. Nós, cristãos, não temos nada a ver com as pessoas que escolhem serem homossexuais. Agora, no Brasil, principalmente nós, cristãos, não podemos discriminar essa classe, essas pessoas. Você não pode discriminar, porque o homem, ele é um homossexual, você vai fazer uma cara feia para ele, porque você é de Cristo, porque você é cristão. Você vai fazer cara de nojo? Não, não pode fazer isso. Você não pode soltar piada, você não pode jogar pilera para uma mulher que é casada com outra mulher. Não pode, pessoal. Você não pode fazer isso. A Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia, ela diz para nós, amai-vos cordialmente uns aos outros. Jesus, ele não separou classe para nós amarmos. Jesus, ele não disse assim, olha, vocês vão amar a classe A, a classe B, a classe C. Não. Nosso Senhor, ele diz, amarás o teu próximo. É assim que ele diz, o teu próximo, a pessoa. Ele não separou classe. Então você não pode discriminar ninguém por raça, cor e religião. Ah, eu vou amar aquela mulher ali porque aquela mulher é casada com um homem. Eu vou amar aquela mulher. Agora, aquela mulher que é casada, que mora junto com a outra mulher, que é minha vizinha, não, essa daí, eu vou fazer cara feia, eu vou passar por ela, eu vou cuspir. Nada disso. Essa atitude o cristão jamais. Se existe um povo que não pode ter essa atitude, somos nós. Que a palavra de Deus nos ensina que nós não temos que agir dessa maneira. Agora a pergunta, o cristão, ele pode ser um homossexual? Um homem, ele pode ser um homossexual? Uma mulher cristã, ela pode ter uma outra mulher como esposa? Vamos para a Bíblia. Gálatas, capítulo 5, carta de Paulo aos Gálatas. Quando Paulo fala aqui das obras da carne e os frutos do Espírito. Note bem, a pergunta que nós fizemos. A pergunta está relacionada a nós cristãos, não àqueles que são homossexuais, não aquelas que são lésbicas, não. A pergunta é a seguinte, preste atenção. Nós cristãos podemos ser homossexuais?
Capítulo 5 de Gálatas, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis desta liberdade com pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vós mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vós destruirdes uns aos outros. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem ao Espírito, e a este ao da carne, pois são contrários um ao outro. É por isso que não fazeis o que queríeis, porém vos deixais guiar pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno como já vos preveni. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Essa recomendação que Paulo dá aqui aos Gálatas, ele não está dando aos pagãos, nem às pessoas de fora. Está dando às pessoas que estavam já na igreja, na Galácia. Lá na Galácia, já existia uma comunidade de cristãos. E foi para este povo que Paulo escreveu esta carta, onde ele diz não abusar da liberdade e viver a vida espiritual andando no Espírito. Também Paulo, que chegou em Roma e pregou o evangelho para os romanos. Ali tinha a igreja perseguida pelos imperadores, a igreja sofrida, a igreja que estava no paganismo, que estava mergulhada no paganismo, mergulhada em tantas coisas terríveis. Paulo escreveu a carta à igreja de Roma. Aqui no capítulo 1, versículos 26 da carta de Paulo aos Romanos, diz assim: por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, às suas mulheres, mudar as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam-se em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida do seu desvario. Paulo aqui ele não está falando para Roma corrompida. Paulo não direcionou essa carta para os pagãos. Foi direcionada à igreja de Roma. Então, Paulo aqui está dizendo, olha, pessoal aí, essas coisas que eles fazem, vocês não vão fazer, não. Vocês não têm nada a ver com o comportamento deles lá. Eles estão sem Deus, estão lá na vida deles. Eles decidiram, eles escolheram isso, mas vocês não. Vocês não vão seguir isso aqui. Paulo estava querendo dizer isso. Paulo estava dando orientação, vamos continuar lendo aqui. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheio de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes como seus pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que se considera digno de morte aqueles que fazem tais coisas, e não somente as praticam, como também aplaudem os que a cometem. Paulo aqui está falando para a igreja, o povo de Deus, não está falando para os pagãos, está falando para nós aqui. Como se ele estivesse dizendo, olha, essas coisas que estão por aí, vocês não vão praticar, vocês são chamados para uma nova vida.
para uma vida de obediência, de sujeição a Deus. O cristão pode ser um homossexual? Não. O cristão não. As pessoas que são homossexuais, a mulher que é lésbica, é problema dela. Você não pode discriminar. Porque no Brasil agora tem leis. No Brasil agora, quem discriminar um homossexual, até uma cara feia que você faz, você já está sujeito a ser chamado, de ser preso. Como aconteceu na Praça da Sé um dia desse. Tinha lá um pregador que estava pregando e falando contra os homossexuais. Ele acabou de fazer a pregação dele em frente à igreja da Sé, foi preso pela polícia, está na internet isso aí. Foi preso. Porque não pode, pessoal. Agora, você que é cristão, você não pode ser homossexual, você, mulher cristã, não pode ser lésbica, porque a Bíblia fala para você que não pode. Assim seja. Assim será. Mas você pode dizer assim, mas aqui em São Paulo já tem igrejas evangélicas, igrejas cristãs que aceitam os homossexuais. E agora? Como é que vamos resolver isso aí? Já existem igrejas aqui em São Paulo que aceitam o homossexual e aí outra igreja que aceita a lésbica. E agora? Você não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com a igreja A, com a igreja B, a igreja C. Porque se você abrir o livro do Apocalipse, você vai ver 7 cartas dirigidas a 7 igrejas. E o que você pode observar é que as 7 igrejas, do qual o nosso Senhor mandou as cartas através de João, na revelação do Apocalipse, cada igreja tinha uma característica. As 7 igrejas da Ásia tinham características diferentes. Eram igrejas cristãs. No entanto, nem todas elas estavam no padrão de Deus. Diríamos que algumas delas, ou 4 das 7, estivessem fora do padrão de Deus. Você pode observar quando você lê atentamente as cartas que foram dirigidas às 7 igrejas da Ásia. Nem todas as igrejas eram da mesma característica, do mesmo padrão. Eram diferentes, pessoal. Logo no início do cristianismo, já tinha igreja diferente. Imagine agora 2000 anos. 2000 anos depois. Quantas diferenças que nós poderíamos enumerar. Não precisaríamos rodear o mundo, não precisaríamos ir na Europa, não precisaríamos ir aos países vizinhos aqui do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Chile, Colômbia. Não precisaria, pessoal. Somente aqui no Brasil nós podemos perceber a diversidade. Você tem alguma coisa a ver com isso? Não. Você tem a ver com a sua vida, com a palavra, com Deus. Assim seja. Você tem a ver com a palavra. A sua vida, ela está ligada a Jesus. A sua vida está ligada ao nosso Senhor. Você não tem nada a ver. Eu sou de acordo. Eu vou para aquela igreja lá, porque lá eu vou poder casar com a outra mulher. É um problema seu. Você decide. Mas o cristão, a cristã e o cristão não pode. Entendeu? Assim como você não pode discriminar o homossexual, você não pode discriminar a lésbica, assim também você não pode ser um dos dois. O homem não pode ser um homossexual, a mulher não pode ser uma lésbica. Isso tratando-se de cristão. Note bem, pessoal. Tratando-se de cristão. A nossa fé está baseada na Santa Bíblia, palavra de Deus. Assim seja, a ira de Deus se manifesta do alto contra toda a impiedade. Capítulo 1 de Romanos. Vamos voltar aqui para Hebreus, capítulo 13. O sexo tem que ser santo? Vamos para Hebreus aqui. Versículo 4. Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Vivei sem avareza, contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo diz: não te deixarei, nem desampararei. Por isso é que podemos dizer com confiança:
O Senhor é meu socorro, e nada tenho que temer. Quem me poderá fazer o homem? Versículo 4 do capítulo 13 de Hebreus, de novo, para você não se esquecer. Vós todos considerai matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adultos. O tempo não dá para nós discorrermos aqui na Bíblia outros versículos que falam profundamente sobre o assunto. Eu vou repetir porque nós estamos no ar, nós estamos falando no ar. Nós não podemos discriminar o homossexual, não, pessoal. Lá no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, eu trabalhei numa empresa de promoções artísticas. E lá tinha alguns funcionários que eram homossexuais. E eles eram maravilhosos. Eles eram excelentes profissionais na função da empresa do qual eu trabalhei. Eles sabiam que eu era sacerdote, sabiam que eu era da igreja, sabiam que eu era carismático e tinham um respeito muito grande. E nós conversávamos, batíamos papo, naturalmente. Você não tem que ficar... ele é gay, então eu não vou falar com ele não. Não vou dar bom dia, boa tarde, porque ele é gay. Não pode fazer isso não, pessoal. Cristão não pode fazer isso. Seria a pessoa recomendada por Deus para chegar perto dele, para dar o sorriso de Deus. Quem sabe um dia ele possa, por ele próprio, pelo Espírito Santo, conhecer as profundezas do amor de Deus. Tá? E você não pode chegar e querer penetrar na intimidade, porque tem muitos cristãos que às vezes ele vai conversar com uma mulher lésbica, uma mulher que mora já com outra pessoa. Que você está em pecado, você vai para o inferno desse jeito. Não é assim não, pessoal. Não pode agir desse jeito. Você tem que ser natural, o mais natural possível com a pessoa. Está entendendo? Os fariseus, os saduceus, chegaram para o discípulo e disseram assim: mestre, e aí? O mestre de vocês aí diz que ele é filho de Deus? Está lá no meio dos pecadores, lá comendo e bebendo junto dele. Jesus ficou sabendo da palavra que os fariseus disseram. Sabe o que o nosso Senhor disse? Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Quer dizer, nosso Senhor falou tudo aqui, né? Nosso Senhor falou tudo. Entendeu? E o nosso Senhor ainda disse mais, hein? Ele disse que as prostitutas e que os ladrões teriam entrada no reino dos céus, diante daquela posição daqueles religiosos que estavam ali, eram os fariseus. E a atitude deles era apontar. A atitude deles era dizer: olha, ele é gay, olha, aquela mulher ali mora com outra mulher. Olha, Jesus está comendo lá junto dele, lá, olha. Aquela mulher fulana de tal, eu já conheci o 5º marido dela. Olha, já teve 5 maridos. E o que ela tem agora não é dela. Eles são de criticar. Eles eram de crítica. E assim acontece nos nossos dias. E você tem que agir assim? Não. Você não. Bom dia, boa tarde. E respeito. Natural. Natural, pessoal. Naturalmente. Não é ficar fazendo cara feia, cuspindo. Vamos levantar daqui, porque isso daí, credo, não sei o quê. Essa atitude, você sabia que essa atitude já caracteriza uma discriminação? E você pode ter problema se você fizer isso num shopping, se você fizer isso diante de uma reunião de pessoas que estejam em qualquer lugar assim, lugar social, e você fizer esse tipo de atitude, isso será entendido pela classe gay como uma discriminação e você pode ser abordado pela autoridade policial. Temos que ter cuidado com isso aí, viu? Temos que tá mexendo com você. Um dia desse eu entrei ali no shopping Interlagos,
aqui, aqui no Shopping Interlagos, aqui, perto do autódromo. Eram 7 horas da noite, chegando lá no shopping, tinha 2 jovens na entrada principal do shopping de Interlagos. 2 jovens de aproximadamente 19 anos, 20 anos mais ou menos, beijando na boca na entrada do shopping. Eu olhei assim, as pessoas todas que estavam ali, ninguém, tudo natural. Eu entrei, aí eu pensei assim, poxa, o mundo mudou mesmo. Agora vai ser eu que vou chegar. Ô menina, você não pode se beijar aí não, porque se você fizer isso, você vai ter problema com a polícia. Aqui no Brasil agora está assim. Tem um colégio aqui em Santo Amaro, aqui próximo ao Banco da Lopes Leão, Banco Itaú. Cheguei lá para encostar o carro assim, tinha 5 horas da tarde, um colégio, as jovens adolescentes do colégio de Santo Amaro, se beijando em pleno 5 horas da tarde com sol, se beijando. Eram 3 casais de jovens, adolescentes de 15, 16 anos, se beijando na boca. Eu cheguei para o rapaz, guarda do estacionamento, e falei assim, o que é isso? Sabe o que ele disse para mim? Ele falou assim, você nasceu hoje? Você nasceu hoje, velho? Ele me chamou de velho, né? Na minha mente eu falei assim, velho é teu pecado. Em respeito a ele, queria falar com a boca, né? Mas em respeito a ele, eu falei só na mente, velho é teu pecado, seu velho. E você nasceu hoje? Isso é comum, rapaz. Saí, estava lá, em plena luz do dia. Você vai, ô menina, não pode fazer isso aqui não, não faça isso não. Você vai ter problema na sua vida. O que a igreja de Jesus tem que fazer é orar. Se você quiser fazer alguma coisa, oração, pessoal. Ah, mas já tem igrejas que aceitam. Problema da igreja. Problema do líder espiritual. Problema da pessoa lá. Você não tem nada a ver com isso. Assim seja. A Bíblia mostra para nós que o sexo é santidade. E para concluir, na Bíblia, o sexo está dentro do casamento. Você tem que ensinar isso para o seu filho, viu? Ensinar isso para sua filha. Tá bem, pessoal? Em nome de Jesus. Eu aprendi assim, graças a Deus. Eu aprendi isso. Eu aprendi assim. O sexo é para ser usado dentro do relacionamento conjugal. É o que diz a Bíblia. Isso não é catecismo, isso não é doutrina de igreja evangélica, de igreja católica, é doutrina da Bíblia. Sexo e casamento são unidos na Bíblia, viu? Sexo e casamento. E ponto final. Outra conversa é coisa que você não tem que aceitar. Tem que aceitar isso. Ou seja, estamos encerrando a série de palavras que iniciamos na próxima sexta-feira. No encerramento dessa série, nós vamos falar sobre o verdadeiro nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Quando você nasceu, você recebeu um nome, né? Tem um registro de nascimento. Você sai daqui do Brasil, você vai para os Estados Unidos, seu nome é o mesmo, não muda. Aí você entrar no passaporte é aquele nome. Se você sair dos Estados Unidos e for para a Suíça, no passaporte é aquele mesmo nome. Você sai lá da Suíça, vai para a Ucrânia. Não, Ucrânia não, né? Ucrânia tá perigoso aquilo lá. Ah, para a Rússia, não, piorou. Você vai para Israel. Seu nome vai ser o mesmo no passaporte. Por que o nome do nosso Deus mudou tanto? Porque, afinal de contas, qual é o nome de Deus? É Javé, é Jeová, é Elohim, é El Shaddai, é o Alion. O nome de Deus é Javé, é Iavé. O nome de Deus é Tiskinu. Afinal de contas, qual é o verdadeiro nome de Deus? Próxima sexta-feira, nós vamos explicar por que na Bíblia eles colocaram a palavra Senhor. Por que na Bíblia tem a palavra Senhor? Afinal de contas, o que quer dizer Senhor? Eles transliteraram ou traduziram? Próxima sexta-feira,
assunto inédito, nome de Deus, afinal de contas, qual é o verdadeiro nome do nosso Deus? Será que você gostaria que alguém mentisse para você, dizendo um nome diferente para você? Não. Agora imagine o nome do nosso Deus. Próxima sexta-feira. E sexta-feira também, no encerramento dessa série, para quem não sabe, eu vou dizer. Nós começamos esta série de palavras e nós temos uma lista no nosso site, no site da igreja, www.missãoiavé.com.br. Nós temos uma lista aonde você vai encontrar um falso profeta ameaça fechar as igrejas. O título da lista de vídeos que está na internet é isso aí. Nós já temos, com esse de hoje, 11 vídeos gravados. Na próxima sexta-feira nós vamos falar sobre o verdadeiro nome de Deus. É uma confusão nos últimos tempos aqui no Brasil sobre o nome de Deus. Qual é o verdadeiro nome de Jesus? O verdadeiro nome do Espírito Santo? Estamos fazendo uma confusão, uma miscelânea. Nós vamos ter que recorrer às versões da Bíblia, da Septuaginta, Vulgata, para poder trazer para vocês essas informações na próxima sexta-feira. Por causa dessas palavras que nós pronunciamos para vocês aqui, refutando os ensinos heréticos do Rubens Sodré, a pessoa que é na internet conhecido como irmão Rubens Sodré. Para quem não sabe, o Rubens Sodré esteve aqui nesta igreja. Ele veio com a sua esposa, a dona Eliana. Ele veio até aqui na nossa igreja. Esse encontro está gravado no site. E na próxima sexta-feira eu vou explicar para vocês por que o Rubens Sodré veio até essa igreja. Eu, particularmente, sem hipocrisia, porque eu estou sendo assistido pelo Rubens Sodré, eu acredito que talvez nesse exato momento ele esteja nos assistindo, ou alguém. Veja bem, por que o Rubens Sodré veio até aqui? Vou responder na próxima sexta-feira, viu? E, particularmente, eu quero deixar bem claro, eu não tenho nada contra o Rubens Sodré, viu, pessoal? Eu conheci-o aqui, na nossa igreja, ele veio até aqui, conheci-o pela internet. Tá? Ele veio até aqui, trouxe para nós um lindo microfone de Elvis Presley, que nós usaremos. Trouxe os DVDs novos, recentes dele, de presente, nos cumprimentou. E eu vou explicar na próxima sexta-feira por que o Rubens Sodré veio até aqui. Tá? Próxima sexta-feira. Eu quero deixar bem claro para você que está aqui na igreja, para você que me assiste na internet, no www.missãoiavé.com.br e também no canal do YouTube Missão Iavé. Você que me assiste. Eu estou sendo muito criticado pelos rubenitas e pelos desigrejados do Brasil por eu estar expondo aqui nesta nossa igreja a palavra de Deus que confronta os ensinos de Rubens Sodré. Entendeu? Vocês notam que nós não estávamos falando o nome dele mais. Desde o terceiro vídeo até agora, nós não estávamos falando no nome dele. E nós, hoje, no 11º pronunciamento de palavras, confrontando os ensinos de Rubens Sodré, nós estamos mencionando o nome dele. Não que estejamos aqui querendo massacrar o irmão Rubens Sodré. Não, essa não é a nossa intenção. É o confronto de ideias. Particularmente, eu me considero até amigo dele. Entendeu, pessoal? Que é uma pessoa, independente de crença religiosa, de doutrina, de igreja, é uma pessoa, é um ser humano inteligente, ele é repórter, ele é jornalista, já trabalhou em emissora de rádio, como também eu já trabalhei. E ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem condição de nós termos até uma amizade.
Está entendendo, pessoal? No que tange as ideias religiosas, na minha fé e a fé dele, nós nos incompatibilizamos. Mas, particularmente como pessoa, eu posso ser amigo dele, ele pode ser meu amigo, entendeu? Ele pode ser meu amigo, como ele se propôs a fazê-lo aqui quando veio até aqui. Sexta-feira eu vou falar mais detalhadamente sobre este assunto, tá bem? Porque esta série de palavras que nós pronunciamos aqui foi confrontando os ensinos de Rubens Sodré. Muitas coisas que nós dissemos aqui foi em confronto com as coisas que são ensinadas, inclusive o assunto de hoje. Viu? O assunto de hoje requer mais tempo, mais versículos bíblicos, mas o tempo nosso aqui é muito restrito, né? E nós temos que reduzir. Tá bem? Em nome de Jesus. Agora eu quero lembrar vocês que de hoje a 15 dias nós vamos iniciar aqui uma novena muito forte. A crucificação do mal. Eu tive no monte a inspiração para nós fazermmos esta novena. E já vou explicar para vocês na próxima sexta-feira como que vai ser a novena da crucificação do mal. Vai ser forte, hein? Vocês lembram que nós já fizemos o sepultamento do diabo, né? Agora nós vamos fazer a crucificação do mal. Vai ser muito forte. O inferno vai tremer. Entendeu? E na sequência, de hoje a 15 dias, porque ainda teremos sexta-feira que vem, que vamos falar sobre o nome de Deus. Qual o verdadeiro nome de Deus? Tá? De hoje a 15 dias, nós vamos iniciar aqui a série das maiores seitas que existem no Brasil. As seitas que são ministradas aqui no Brasil, como o Sheishonoye, de Taniguchi Masaharu, Adventismo, de Ellen White, e também Testemunhas de Jeová, de Charles Taze Russell, Rutherford. Espiritismo, Allan Kardec. O que é o Espiritismo? O que se prega no Espiritismo? Por que o Espiritismo está crescendo tanto no Brasil? Um dos maiores países espíritas do mundo é o Brasil. Muitas igrejas no Brasil, igrejas católicas, evangélicas, espalhadas em todo o território nacional. E por que o Espiritismo está crescendo tanto diante de milhares e milhares de igrejas que existem em todo o país? Que fenômeno é esse? Vou falar sobre isso. A renovação carismática católica, quando que começou? Como que chegou ao Brasil? O que é o movimento carismático? O que é canção nova? O que é a comunidade Shalom? Até onde a Igreja Católica Apostólica Romana irá levar o movimento carismático? Até onde? Será que vai até o Vaticano? Será que já é a preparação do ecumenismo? Esses e outros assuntos nós falaremos. E hoje há 15 dias, nós iniciaremos. Vai ser muito bom e vocês vão aprender muitas coisas. Nós vamos falar sobre os Mormons de Joseph Smith, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O que eles ensinam? As doutrinas dessas seitas. Tá? Também a Igreja Messiânica de Meshul Sama e outros movimentos que estão existindo. O movimento pentecostal, porque ele cresce tanto no Brasil. O que é sério? O que não é bíblico? O que é bíblico e o que não é? Vamos falar sobre isso. Os movimentos pentecostais. O poder do Divino Espírito Santo. Até onde nós podemos captar isso aí? Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na Rua Desembargadora Bandeira de Melo, número 513, no centro de Santo Amaro, próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio. Eu sou o Bispo Afonso Querubim e nós estamos aqui no plantão espiritual de atendimento. Você que é da Zona Sul de São Paulo, você que nos assiste através da internet, você é o nosso convidado para estar aqui presente conosco, onde nós fazemos oração de exorcismo para desconjurar e desmanchar as obras de mal na sua vida, em nome de Jesus, nosso Senhor. A principal celebração na sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas. Você pode também mandar um e-mail para nós, missãoiavé@gmail.com. Você pode ir no site mesmo, você pode escrever o seu pedido de oração no Hotmail, daquilove@hotmail.com, automático. Você que está nos assistindo aí pela internet, você pode se inscrever também no nosso canal.
É só você clicar nessa parte vermelha que está escrito aí, inscrever-se. A vantagem de você se inscrever no nosso canal são muitas. E a principal é esta. Quando nós postamos um vídeo aqui da nossa igreja, você recebe no seu canal automaticamente pelo YouTube. Que Deus abençoe você. A qualquer momento eu vou estar por aqui, em nome de Jesus, trazendo para você a palavra de Deus.